Pronto, boa tarde para vocês. Vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, antes de mais nada, eu queria comunicar que eu vou fazer uma pequena alteração, tá certo? No cronograma da gente. Eu ia disponibilizar a prova amanhã para vocês. Vocês irão ter amanhã e quarta-feira para fazer a prova, mas falando algo aqui. Deixa eu só pedir para ela. Não, já parou de falar. Então, é o seguinte, eu vou deixar a prova para quinta e sexta, tá certo? Para vocês terem um tempo mais para se preparar. E na quarta-feira, eu vou disponibilizar um horário, que a gente vai se encontrar aqui no Meet, para tirar dúvidas e resolver exercícios. Eu preciso pegar o carregador do meu computador. Calma aí, só um momento, tá? Estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? O áudio? Acho. Bom, se está todo mundo me ouvindo, então está tranquilo, tá? Se não tiverem ouvindo direito, aí vocês falam que eu dou um jeito aqui, tá certo? Posso tentar usar um fone de ouvido, enfim. Sim, aí anunciando o que eu disse que iria mudar, é porque eu parei aqui para pegar o carregador do computador, tá? Então, eu falando que vou deixar a prova para quinta e sexta, tá certo? E na quarta, eu vou disponibilizar um horário aqui, pode ser esse mesmo horário de 3 horas da tarde, se vocês não tiverem aula, eu vou colocar lá no grupo, informando a todos, tá? Para a gente tirar dúvidas e resolver exercícios, tá certo? Uma preparação para a prova, né? Estou percebendo um pouco, assim, poucas pessoas participando. Eu espero que mais pessoas façam a prova, né? Mas tem poucos participando da aula aqui com a gente. Então é o seguinte, tá? A apresentação aí, tá certo? A gente já vinha falando de função quadrática e... Só um momentinho aqui, né, pessoal? Rapidinho. Sim, voltando, né? A gente estava falando de função quadrática e a gente já viu praticamente tudo de função quadrática, né? A gente viu como é que constrói o gráfico, que dá uma parábola, certo? Faz a tabelinha, escolhe os pontos, põe no plano cartesiano, tá certo? Então, basta seguir o passo a passo, né?
Para construir o gráfico, você primeiro pega a função, faz a tabelinha, pega os pontos, desenha o plano cartesiano, coloca os pontos no plano cartesiano e faz a curvazinha que dá a parábola, tá certo? Se quiser conferir, tem aquele programinha que eu falei para vocês, que é o GeoGebra. Não só ele, como tem outros também, mas ele é o melhor que tem, tá? Você pode até instalar no celular, calculadora gráfica, GeoGebra. E aí ele faz o gráfico para você, você confere se está tudo certinho, né? Calcular raízes, que é resolver basicamente a equação do segundo grau. Bom, e a gente viu também calcular valor numérico, aqui em cima. F de 1/3, F de -2, F de 1, tá? Enfim, muitas coisas, né? Enfim. E aí eu fiquei faltando falar para vocês de uma coisa legal, né? A parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, ela tem algumas peculiaridades, tá? Pronto, o Esdras, ele colocou no site aí do GeoGebra, tá certo? Se colocar GeoGebra no Google também aparece, tá? Mas o site é esse daí. É um programa, assim, que faz muitas outras coisas, tá certo? Então, não queiram usar ele logo de início para entender tudo, tá certo? Estudar o GeoGebra, porque vocês vão perder um tempão tentando estudar o GeoGebra, né? A princípio, para usar ele para fazer as coisas simples, né? Fazer um gráfico, fazer uma coisa assim. Se alguém quiser estudar mais a fundo, aí fica para uma outra oportunidade, tá certo? Depois da prova, vocês tentam estudar e ver o que é que ele faz. Faz muita coisa legal, muita coisa interessante, tá certo? O Ed já botou aí o site para quem quer instalar no computador, tá? Mas aí tem ele no Play Store e tem ele para Android também, e deve ter para iOS também, tá certo? Para quem usa iPhone, né, os riquinhos, que não é o meu caso, né? Vamos lá. Então, aqui, a parábola, que é a curva, no caso da função do segundo grau, ela sempre vai dar uma parábola, tá certo? Que ou vai ser para cima, assim, é o que a gente chama de concavidade, tá certo? Um pouquinho dessa bendita curva chamada parábola. Eu não vou contar todos os detalhes da parábola para vocês, mas a parábola, basicamente, ela tem uma coisa que a gente chama de concavidade, que pode ser assim, para cima, certo? A parábola, ela não faz isso assim, né? Não fecha, né? Ela vai sempre abrindo, tá? Ela abre cada vez menos, mas ela vai sempre abrindo. E esse aqui, que a gente chama de concavidade, para cima, tá? Ou ela pode ter a concavidade, isso no caso da função do segundo grau, tá? A parábola, ela pode ter concavidade para qualquer, pode ser até assim, mas na função do segundo grau, ela sempre vai ser ou para cima ou para baixo, assim, né? A concavidade para baixo, né? E, bom, e tem umas peculiaridades, toda parábola, tá? Quando você pega a curva, a própria parábola, né? Se você, deixa eu desenhar ela mais bonitinha, porque tem que ser. Se você corta ela no meio, ela tem um eixo chamado eixo de simetria, que a parábola ela é simétrica. Uma coisa simétrica é uma coisa, vamos ser bem prático assim, é algo que um lado dele é o reflexo do outro lado, tá? É idêntico, né? É como, por exemplo, o espelho. O espelho ele reflete a sua imagem idêntica, só que do outro lado, né? Então, ele reflete uma imagem simétrica à sua, tá?
Então, esse eixo, que é chamado eixo de simetria, ele corta a parábola em duas partes idênticas, onde uma é o reflexo da outra. É como se esse eixo fosse um espelho, e aí o que é para um lado é identicamente também do outro lado, certo? Então, até inclusive as distâncias de um lado é a mesma distância do outro lado, tá certo? Então, a simetria é basicamente isso, é você cortar no meio, né, uma banda, tá? Uma banda que é exatamente a metade. E aí, com isso, a gente chama isso aqui de eixo de simetria. Simetria. Meio esquisito, mas simetria. Ficou melhor. E aqui embaixo tem um ponto que é chamado vértice da parábola, tá? Vértice da parábola, tá? Esse vértice, ele pode ser tanto um ponto de mínimo, né? Como é esse caso, quanto se a parábola tiver com concavidade para baixo, ele vai ser um ponto de máximo, tá certo? E o que a gente vai aprender é justamente como encontrar esse vértice, né? As coordenadas dele no plano cartesiano. Imagina que você tem um plano cartesiano, tá aí a parábola desenhada, né? No plano. Eu quero saber as coordenadas desse vértice. E aí eu vou ter uma formulazinha para encontrar as coordenadas desse vértice, certo? No plano cartesiano. E, assim, eu não vou entrar em detalhes do porquê, né, dessa forma, mas as coordenadas do vértice As coordenadas do vértice tem o x do vértice, tem o y do vértice. Porque todo ponto, a gente sabe, no plano cartesiano, todo ponto ele tem o x, né, e o y, tá? Isso aqui é a abscissa, isso aqui é a ordenada, que são separados por vírgula e entre parênteses, né? É assim que a gente escreve um ponto. Então, para o vértice, o x do vértice vai ser isso aqui, que é menos o valor de b sobre 2 vezes a. Esse b e esse a são aqueles lá da função. Quando você tiver a função, você vai ter o b e vai ter o a, tá certo? E o y é menos delta sobre 4a. Logicamente que você vai ter que calcular esse delta lá usando, né, a formulazinha do delta. Bom, mas nada estranho, tá? Para quem não lembra, o delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Só para relembrar, né? Mas o que importa para a gente é essa aqui e essa aqui. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho uma função aqui, exemplo 1. Imagine que eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 5. E aí eu quero encontrar o vértice dessa função. Tá? O x do vértice, você faz o x do vértice, que vai ser até de azul. Tá? Você faz o x do vértice. Opa. Vai ser menos b, né, pela formulazinha, sobre 2a. Tá?
E o y no vértice é igual a menos delta sobre 4A. Antes de tudo, quem é A? Quem é B? Quem é C? A gente sabe, olhando a função, que o A é o que acompanha x ao quadrado, nesse caso é 1. O B é o que acompanha x, é menos 8, não esqueci do sinal. E o C é o que está sozinho, que é 5. Então, essas informações são as que a gente vai precisar, tá certo? Então, vamos adiante. Primeiro aqui, encontrar o x do vértice, que é mais simples, né? X do vértice vai ser menos o valor de B, menos, agora o valor de B. Qual o valor de B? Menos 8. Então, põe menos 8, tá? Ficam dois menos, porque tem um menos aqui, né, antes do B, e tem um menos que faz parte do valor de B, tá? Então, 2 menos. Sobre, e aqui você põe que parece, né? Só para ficar bonitinho. 2 vezes A, que é 1. Então, x do vértice é que menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 8 dividido por 2. Então, x do vértice, 8 dividido por 2, 4. Meio caminho andado. Falta o y. Y do vértice, menos delta. Aí, tá. Mas quem é delta? Aí, você. Tá bom. Eu preciso calcular o delta. Volta aqui um pouquinho. Vamos fazer o delta aqui embaixo, tá? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substitui. Quem é b? Menos 8, né? Tá aqui em cima, porque tá ruim de ver, tá em negócio por cima. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, delta, menos 8 elevado ao quadrado, é 8 vezes 8, que dá 64, e menos com menos dá mais, tá? Fica positivo. E aqui, 4 vezes 1 dá 4, vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, né? Então, menos 20. Delta é igual a 64 menos 20, dá 20, ou melhor, dá 44, né? Então, tem um delta igual a 44. Aí, esse delta, que é 44, eu vou colocá-lo ali em cima, né? No lugar do delta aqui. Vejamos. Y do vértice menos delta, que é 44, dividido por 4 vezes A, que é 1. Y do vértice é menos 44, dividido por 4 vezes 1 dá 4. Então, Y do vértice é Y do vértice é 44 dividido por 4 dá 11. Como 44 é negativo, a resposta é menos 11. Então, eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Então, o meu vértice, que é o ponto, né? Eu vou chamar de V. Coloco primeiro o x do vértice, depois o y do vértice. E fecho parênteses, tá? Esse é o meu vértice. Se eu for colocar ele no plano cartesiano, ele vai estar lá em um ponto, né? Assim, né? Aqui vai ser o 4, aqui menos 11. 4 no x e menos 11 no y. Vou botar aqui o 4 mais para cá, ficar mais coerente. Então, você faz assim,
seria mais ou menos aqui o vértice, né? Como essa função, a gente viu na aula passada, que quando A é positivo, a função tem concavidade para cima, a parábola. Então, A aqui é 1, o A é positivo. Então, a concavidade é para cima, essa parábola vai ser mais ou menos assim. Tá? Vai passar por aqui em algum lugar, vai tocar aqui e vai subir, né? Mais ou menos, tá? Só para ter uma ideia. Mas esse vai ser o vértice, o ponto mínimo. Beleza? Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês de vértice, certo? Não nada muito sofisticado não, tá? Coisa de vértice não. Agora eu queria fazer um exemplo com vocês. Deixa eu dar um exemplo 2. Construa. Deixa eu botar assim. Encontre, dada a função f de x igual a x ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar as raízes. Menos 1 e 3. Deixa eu ver aqui. Menos 3 dá. Menos 1 mais 3 dá 2. Menos 2x. Menos 3. Faltando essa função, eu quero letra A. Encontre as raízes de f. Primeiro, encontrar as raízes de f. Depois, eu quero que você encontre o vértice. O vértice do gráfico de f. Então, primeiro você vai encontrar as raízes, depois você vai encontrar o vértice do gráfico, né? Que é o vértice da parábola, e depois você vai construir o gráfico. O gráfico de f. Bom, isso é uma das maneiras de se construir o gráfico, né? Fazer as raízes e encontrar o vértice. Nem sempre você consegue, porque às vezes não tem raiz, né? Mas... meu Deus aqui. Bom, às vezes é mais complicado, né? Não está vendo aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, a gente precisa pegar a função e igualar a zero. Tá? Pega essa expressão aqui e faz igual a zero. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E precisamos resolver essa equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, lembra do passo a passo? Primeiro, você destaca quem é A, quem é B, quem é C. Para não se perder, tá? A é 1, B é menos 2 e C é menos 3. Tá? A é sempre quem acompanha x ao quadrado, B quem acompanha x e C é o cara que está sozinho. Não esquecendo dos sinais. Depois disso, você encontra o delta. A fórmula para o delta é b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Então, a delta vai ser, pega o B, que é menos 2, eleva ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Todo número ao quadrado dá positivo, então menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. E aqui 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. Resta saber aqui se é mais ou é menos. Tá? É menos ou é mais? Aí você faz menos do 4 com mais do 1, dá menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, né? Então, a resposta aqui vai ficar mais 4 mais 12. 4 mais 12, que dá 16. Tá? Tá aqui o seu delta 16. Aí depois você vem e encontra os dois valores de x, que é o seu objetivo final. A forma do x é menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser menos o valor de b. De novo, o b já é negativo, o b é menos 2. E tem o menos aqui na forma. Então, vão ficar 2 menos, não se preocupe com isso. Menos 2, né? Assim, exatamente assim, tá? Mais ou menos raiz de 16, que é delta, né? Dividido por 2 vezes 1. 1 é A. A é 1, está aqui do lado esquerdo. Então, o x vai ser menos com menos dá mais. 2 mais ou menos. Raiz de 16, 4. E 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui está na hora da gente separar, né? Que eu tenho mais ou menos. Então, eu vou obter duas respostas. Uma delas vai ser o x1, que vai ser com mais 2 mais 4 dividido por 2. E outra vai ser o x2, que vai ser com menos, que é 2 menos 4 dividido por 2. Esse x1, 2 mais 4 dá 6, e 6 dividido por 2 dá 3. E o x2, 2 menos 4 dá menos 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, eu tenho aqui as raízes, tá? As raízes. Aqui. Achei a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B pede o vértice do gráfico de F. Para encontrar o vértice, eu vou ter que fazer o x do vértice, que é menos b sobre 2a, né? E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, x do vértice menos o valor de b. A gente vai lá em cima, o b é menos 2, aqui do lado esquerdo, tá? O b aqui é menos 2, né? Menos 2. E aí eu boto lá embaixo, né? E o A é 1, né? Vou usando o A também. Então, aqui vai ficar menos 2. Sempre vai ser assim, tá? Se tiver um menos na forma e um menos no valor de B ou de A ou de quem quer que seja, fica 2 menos, né? Não esquece disso, não. Aqui embaixo, 2 vezes 1, que é o valor de A. X do vértice é menos com menos dá mais, fica mais 2, dividido por 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2, não. Então, esse é o x do vértice. E o y do vértice é menos delta, mas o delta a gente já fez, né? Para resolver as raízes. O delta está aqui, é 16. Então, se a gente já fez, a gente não vai fazer de novo, né? Não tem para aqui. Menos 16 dividido por 4 vezes 1, que é A. Tem um vezes, tá, galera? Não é 21 nem 41, não.
Aqui é 4 vezes 1. Então, y do vértice é... Bom, 4 vezes 1 dá 4. Então, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, achei aqui o ponto que dá o vértice da função, que é x igual a 1 e y igual a menos 4. Esse é o vértice. Bom. Agora, na letra C, a gente vai construir o gráfico. Construir o gráfico dessa função. Para construir o gráfico, vocês sabem, a gente tem que fazer um plano cartesiano. Pega a reguinha, desenha o eixo Y, desenha o eixo X. Coloca os nomes dos eixos, né? Y e X. E os valores que você tem, você coloca lá, tá? Eu tenho o vértice, né? Deixa eu ver o vértice. 1 e menos 4. Faz de conta que é 1. E que eu vou botar de 1 em 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, tá. Esse é o vértice. V. As raízes, tá? São os valores de x para os quais y é 0, né? Que eu fiz a função da 0. Então, o y, que faz o papel do f de x, deu 0. Se y é 0, o ponto não vai estar nem acima nem abaixo, ele vai estar exatamente em cima da linha do x. Então, as raízes nada mais, nada menos do que... Cadê as raízes? Aqui as raízes. 3 e menos 1. Então, esse 3 e menos 1, nada mais, nada menos são do que... Você pega o menos 1 aqui, pega o ponto exatamente em cima da linha. E pega o 3 aqui, o ponto exatamente em cima da linha. Pronto, aqui é o 3, esse aqui é o menos 1. E o menos 1. Aqui, né? Tá? Essas são as raízes. As raízes sempre vão ser pontos em cima do eixo X, tá certo? Na horizontal. E o vértice vai ser porque é um ponto aí, né? Então, com as duas raízes e o vértice, você já sabe, o formato da parábola, ela vai ser concavidade para cima, né? Lógico, porque o A é positivo, e pelo formato dos pontos aí, você já sabe, né? Então, ela vem aqui, corta, tem que desenhar mais bonitinho, né? Faz o mínimo aqui e sobe, tá? Assim. Ah, tem um ponto, esse ponto aqui, onde ela corta o eixo Y. Esse ponto aqui é o valor de C. C vale quanto? C vale menos 3. Tá aqui. Então, ela corta aí exatamente no menos 3. Que é, aparentemente, onde ela está passando mesmo aí, né? Aqui. Esse daqui, onde ela corta o eixo Y, é o valor de C. Eu falei isso quando eu mostrei no programinha para vocês, tá? Que é menos 3, né? Menos 3. Então, aqui, esse gráfico é interessante porque a gente não construiu ele selecionando pontos aleatórios, né? Como a gente fez nos outros. Seleciona valores de x aleatórios, calcula f de x, faz os pontos e bota lá no gráfico para ver o que é que dá. Aqui, a gente colocou no gráfico pontos bastante específicos, pontos característicos, né? São pontos, 2 pontos que dão as raízes, são esse daqui e esse daqui.
tá? Que é no caso aqui, como eu digo sempre que um ponto é dado por duas coordenadas, esse ponto aqui é menos 1 no x e menos 1 no x e 0 no y, tá? As raízes, o valor de y é 0. Inclusive, para achar as raízes, eu forcei a função da zero, não foi isso? Olha só. Pega a expressão da função e põe igual a zero, e resolve a equação. Então, o y, que faz o papel do f de x, ele dá zero. Então, aqui também. Por isso que as raízes ficam exatamente em cima do eixo x. Esse é o ponto 3, 0. Tá? Esse vértice aqui é o ponto que a gente achou ali em cima, né? O vértice, que é 1 e menos 4. Tá? Aqui é 1, né? Aqui é menos 4. E o ponto aqui, que é o valor de C, né? Nesse caso aí é o contrário das raízes. Tá? Esse ponto aí é o ponto... Deixa eu botar aqui, tá? As coordenadas dele, o x é 0 e o y é menos 3, né? Se olhar direitinho no plano cartesiano, o x é 0 porque não está nem para a direita nem para a esquerda. Na horizontal, ele não está nem para a direita nem para a esquerda, tá? Aí o x é 0. E o y é justamente menos 3. Beleza? Acho que é bem tranquilo, né? Eu acho que, assim, talvez você tenha uma dificuldade na construção do gráfico ou na resolução de uma equação do segundo grau, tá? Mas a gente já resolveu bastante aqui, tá certo? Acho que não tem muito o que ficar refazendo em relação a isso, né? Agora, vocês poderiam fazer aquelas questões com dificuldades, talvez resolver algumas equações do segundo grau, tá certo? Para lembrar realmente como é que se faz essas coisas, certo? É uma tarefa simples, tá? Não é complicada, mas é um tanto trabalhosa, né? Vamos acho. Requer uma série de etapas que às vezes a gente não fica tão afiado em fazer, tá bom? Então é o seguinte, na quarta-feira eu deixo marcado, tá, uma aula às 15 horas, essa aula para a gente tirar dúvidas e fazer exercícios, tá bom? Relacionados à função do segundo grau, função do primeiro grau e etc, etc. Função do primeiro e do segundo grau, que são os assuntos da prova. Função afim, que é do primeiro grau, e função quadrática, que é do segundo grau. E quarta-feira. Não é uma aula obrigatória, tá certo? Mas é uma aula para a gente tirar dúvidas. Se tiver alguma nova disciplina, que eu acho que não, né? Deve estar encerrando o semestre para iniciar o outro, né? Esdras, eu iria fazer a prova amanhã, terça, né? Eu ia deixar disponível amanhã e quarta para vocês. Mas eu vou segurar um pouquinho e vou fazer a prova como é que se diz? Na quinta e sexta, tá certo? Quinta e sexta. Aí, eu dou uma aula na quarta para tirar o resto das dúvidas. E na quinta e sexta a gente faz a prova, tá bom? Quinta e sexta, disponível a prova para vocês, das 0 horas de quinta-feira até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, né? 0 horas de quinta até 23h59 da sexta-feira, tá bom? Tentem não atrasar o envio da prova, porque não é que assim, é para enviar até sexta, eu enviei no sábado de 00:10. Não tem nenhum problema não, tá? Às vezes tem um probleminha de internet aí e tal.
Mas se você atrasar mais de 1 hora aí da prova, eu já vou descontar uns pontinhos, né? Então, tem 2 dias para enviar. Se organize para fazer nesses 2 dias, tá bom? O horário, Bianca, será o mesmo horário da aula da gente, tá? Às 15 horas, tá certo? Se tiver alguma outra aula, aí o pessoal fala lá no grupo, vocês falam, podem falar também, mas eu acredito que não, tá bom? Na quarta-feira, às 15 horas, a gente faz uma nova aula. Beleza? Eu vou encerrar a aula por aqui, tá certo? Uma aula mais curta hoje. E a gente se vê na quarta-feira, beleza? Tchauzinho e até a próxima.